Então, bom dia a todas e a todos. Saúdo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, a Senhora Presidente da Junta, as Senhoras Vereadoras, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, todos os nossos queridos amigos e amigas que aqui se encontram e, muito em particular, queria saudar a professora Maria Fernanda Rolo, doutorada em História da Universidade Nova de Lisboa, que é a coordenadora científica do programa Memória para Todos e que é uma grande amiga de São João da Madeira, quer seja na qualidade de membro do Governo, quer seja na qualidade de investigadora, tem dedicado muito do seu tempo à nossa cidade e a estudar a história da nossa indústria. A estudar a história da nossa indústria e a divulgar a história da nossa indústria. E porquê é que estamos hoje aqui? Nós iniciamos em 2019, eu vou tirar um pouco a máscara, iniciamos em 2019 um projeto de recolha das memórias da nossa cidade relacionadas com a nossa atividade industrial. O que está aqui em causa é patrimonializar, preservar para o futuro, para os nossos descendentes, preservar as memórias daqueles e daquelas que trabalharam na nossa indústria. Porquê é que fizemos isto? Porque São João da Madeira é indústria. Nós somos um município autónomo, um concelho desde o dia 11 de outubro de 1926, e a nossa autonomia municipal, face ao concelho de Oliveira das Meias, deve-se a uma circunstância que consta, aliás, da lei que determinou a nossa emancipação concelhia. Dizia-se e diz-se, porque a lei ainda existe, nesse diploma legal, que à época, em 1926, a povoação de São João da Madeira constituía o mais importante núcleo industrial do distrito de Aveiro. E a nossa pertença ao concelho de Oliveira das Meias, disse-se então, sufocava, limitava, constrangia a nossa capacidade de crescimento e de desenvolvimento. E foi neste quadro que aconteceu o caso insólito de se ter criado um concelho com uma única freguesia. Só isto é extraordinário e diz muito sobre a exceção que constitui o caso de São João da Madeira. São João da Madeira é verdadeiramente uma exceção. Nós assumimos uma grande pujança industrial, assumimos a natureza verdadeiramente de grande potentado industrial no norte do nosso país, através do setor da chapelaria, que foi o setor determinante para a nossa autonomia concelhia. À época registavam-se aqui cerca de 200 unidades, desde microempresas, pequenas empresas, até grandes empresas do setor chapeleiro. Diz-se que ninguém podia entrar em São João da Madeira se não viesse com chapéu, nessa altura. Em 1924 havia-se fundado a Oliva, 2 anos antes da nossa independência, e todos sabem que a Oliva, que se extinguiu em 2010, foi uma das principais indústrias do setor metalúrgico da Península Ibérica. No seu auge empregou cerca de 3.500 pessoas. Foi também uma grande força cultural e social da nossa terra, assumindo um protagonismo e um caráter inovador nessas áreas no plano nacional. Depois ocorreu em São João da Madeira algo muito interessante na nossa indústria, com a entrada em desuso da utilização em massa do chapéu, ocorreu um processo de reconversão industrial. E muitas empresas do setor chapeleiro reconverteram-se para outro tipo de
atividade. Está aqui representada hoje a Viarco, a nossa fábrica de lápis, que tem origem em Vila do Conde, estou a falar bem, e a Viarco era uma empresa do setor chapeleiro. A Henriques, que ainda hoje existe e é uma das empresas mais antigas em funcionamento de São João da Madeira, era do setor chapeleiro. As sapatilhas Sanjo, que todos conhecem, eu lutei muito para ter umas sapatilhas Sanjo quando eu era pequeno, mas o meu pai não me comprou, infelizmente. Carrego essa frustração comigo, mas as sapatilhas Sanjo também foram produzidas numa empresa que era do setor chapeleiro. Portanto, tivemos este processo de reconversão industrial e hoje a nossa cidade tem indústrias da chapelaria, indústrias do setor do calçado, do setor automóvel, é um setor muito importante hoje na nossa cidade, a Forécia, a ERTE, a Henriques, que trabalha para o setor automóvel, as indústrias de molas que temos na nossa cidade, que produzem também para o setor automóvel, hoje o setor automóvel tem um peso muito importante na nossa cidade. E, portanto, o que somos deve-se, sobretudo, ao empreendedorismo, à nossa capacidade industrial e aos nossos operários, aos trabalhadores e às trabalhadoras que, no trabalho, forjaram o crescimento e o desenvolvimento desse concelho. Há concelhos que se afirmam por terem praia, por terem montanha, por terem castelos medievais, por terem outro tipo de características ou qualidades. O nosso concelho caracteriza-se pelo trabalho, pela indústria. E sucedeu depois, mais recentemente, algo absolutamente extraordinário. É que a nossa cidade soube aproveitar a sua história industrial para fazer cultura e para fazer turismo. O que é, no fundo, um segundo processo de reconversão a que a nossa indústria foi sujeita. Foi assim que criamos o Museu da Chapelaria, foi assim que criamos o Museu do Calçado, foi assim que na Oliva se instalou o Centro de Arte da Oliva, foi assim que se criou o Programa do Turismo Industrial. E, portanto, há aqui uma estratégia da nossa cidade de valorizar a nossa história industrial, valorizar o trabalho e tirar partido do trabalho e dessa história para produzir cultura, para produzir turismo, para valorizar a nossa identidade, a nossa memória, o nosso suor e o nosso trabalho. E é nesse enquadramento que surge este projeto Dias da Memória. Esta iniciativa está enquadrada nesta filosofia e neste contexto. Então, o que fizemos com a colaboração da professora Fernanda Rolo e com a sua importante coordenação científica foi convidar cidadãos e cidadãs para um fim de semana em que nós ouvimos, gravamos e preservamos para a memória futura as suas histórias individuais e as suas histórias de trabalho. Tudo isto vai culminar numa nova fase deste desenvolvimento. Qual é essa fase? As senhoras e os senhores já devem ter reparado que nós estamos neste momento a procurar preservar o Palacete do Rei da Farinha. O Palacete do Rei da Farinha, onde já funcionou antigamente o Centro de Arte de São João da Madeira, o Palacete do Rei da Farinha vai ser reconvertido em Centro de Memória da Indústria. E, portanto, as memórias que aqui hoje vamos ver, as memórias que recolhemos e aquelas que ainda vamos recolher no futuro, serão estudadas, conservadas e tratadas no Palacete do Rei da Farinha. Está em curso a seleção de um conjunto de arquitetos que vai reabilitar esse
edifício. Aliás, no próximo dia 10 de maio vamos proceder à abertura das propostas dos projetos de arquitetura, portanto, o processo está em curso e em breve vamos conhecer como vai ficar o Palacete do Rei da Farinha. E o Palacete do Rei da Farinha será o sítio onde nós vamos criar esse centro de memória da indústria. Esse Palacete do Rei da Farinha enquadra-se num estilo arquitetónico que está presente na nossa cidade, em vários palacetes da mesma característica, chamados os palacetes abrasileirados. Temos vários. Temos também o Palacete dos Condes e, como sabem, esses são 2 edifícios propriedade da Câmara Municipal. O Palacete dos Condes, que está sem utilização há cerca de 30 anos, também já tem destino atribuído. Ele foi concessionado para instalar um hotel de charme, preservando completamente a arquitetura do palacete, os seus jardins, e permitindo a sua fruição pelo público. Eu queria agradecer a todos os nossos parceiros neste projeto, à Santa Casa da Misericórdia, ao Centro Tecnológico do Calçado, à Academia do Calçado, à Viarco, e agradecer individualmente a cada um dos sanjoanenses que voluntariamente colaborou nesta recolha de memórias. E também agradecer a vossa presença aqui hoje para poderem testemunhar um pouco o produto daquilo que foi feito, para conhecerem o projeto. Isto enquadra-se também num dever nosso de apresentar os resultados. Oferecemos a cada um de vós uma pen com o vosso depoimento. O conhecimento integral do projeto pode ser feito depois no site, que a professora Fernanda Rolo irá também apresentar. E eu reparei agora que furei completamente o alinhamento. O que estava previsto é que começássemos com um pequeno vídeo a apresentar o projeto de recolha e estas palavras eu deveria dizê-las depois, mas pronto, o improviso é assim, entusiasmei-me e foi tudo de seguida. Portanto, vamos então agora ver, e eu peço à Regi que reajuste aquilo que estava combinado, e portanto vamos então ver o vídeo da recolha das memórias e depois vamos ver um pequeno vídeo também com algumas das memórias que foram recolhidas. Seguidamente, eu passarei então a palavra à nossa querida amiga e convidada, professora Maria Fernanda Rolo. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Vamos então ver agora os 2 vídeos e depois escutar também a intervenção científica da senhora professora Maria Fernanda Rolo. Muito obrigado. Da nossa reflexão. Estamos a dar início a um novo projeto, Dias da Memória, onde tentamos chamar a população à Torre da Oliva para poder partilhar connosco as suas memórias sobre a indústria. Temos 3 grandes áreas hoje de estudo, o calçado, a oliva, a Viarco, e o que esperamos é que estes Dias da Memória sejam o primeiro passo para podermos preservar, salvaguardar as memórias industriais. Já temos mais de 60 entrevistas agendadas, fora aquelas pessoas que virão por livre e espontânea vontade durante estes próximos 3 dias, portanto a Torre da Oliva estará aberta continuamente, inclusive na hora de almoço, para poder receber a população que queira partilhar connosco as suas histórias. Colocaram-me o convite para eu vir partilhar a experiência que tive na área do calçado e eu aceitei o convite, claro. O calçado fez parte da minha vida desde muito pequenina. A minha mãe era gaspiadeira, trabalhava em casa, portanto eu comecei desde cedo a lidar com sapatos, a fazer todo o trabalho, o serviço de mão. A Oliva naquela altura era de facto, era nos empregos, como é que dizer, era a cereja no topo do bolo. Havia os sapateiros e os chapeleiros. Os chapeleiros tinham aquela situação
Pronto, escondiam as mãos por causa das suas unhas. Eles eram chapeleiros, eram chamados na altura de unhas negras, derivado aos ácidos que trabalhavam ou trabalhar na fula. E o sapateiro era os calos nos joelhos, os calos nas mãos. No fundo, aquilo que temos é uma primeira fase de registro inicial, onde as pessoas submetem os seus dados pessoais, nos dizem também um pouco daquilo que vão falar, ou seja, qual foi a sua experiência nas indústrias aqui da região, a sua própria experiência ou aquela que poderá ter sido a experiência de familiares. Depois temos a entrevista propriamente dita, que é disponibilizada posteriormente no portal online, e além da entrevista fazemos também uma recolha de documentação que pode ter interesse histórico. Em São João do Madeiro, neste edifício. Eu tive sempre o meu percurso nos sapatos, mas sempre um percurso de procurar outro tipo de saberes para acompanhar a minha vida. Portanto, eu não podia ser um sapateiro parvo, eu tinha que ser um sapateiro inteligente. Minha amiga e confidente chama-se Oliva somente. É uma saudade enorme quando se ouve falar no nome Oliva. E dama de companhia mais gentil não pode haver. É silenciosa e... Fui chamado no dia 1 de abril de 1964, no dia de enganos. Eu te julguei que vinha enganado, mas por acaso não vim. Cheguei aqui, fiz uma fichazinha. O senhor que me recebeu a ficha levou-me logo lá dentro. Olha, queres trabalhar aqui? Eu sou o cara a trabalhar. Prenda-se de amor, a noiva mais esquiva, entre os zigue-zagues desta linda. A gente ditava um objetivo, hoje vamos fazer 1000 pares. E então a gente andava ali a ver se conseguia mesmo fazer os 1000 pares. Às vezes conseguíamos fazer mais um bocadinho. Naquela altura de 1947, Oliva era uma casa que tinha muito pessoal a trabalhar, muito desenvolvida, muito moderna para a época. Antes podia significar só história, só passado. Hoje em dia significa passado, presente e futuro. Uma empresa completamente revolucionária em termos de civilização. Vieira Araújo, o dono do lápis Viarco, era águia. O espírito que é o espírito da Eco. O Henrique é Triunfo. Fui trabalhar para os Pintos de Oliveira. Tinha a Sanjo. Comecei a trabalhar na fábrica de calçado Mogli. Pois, mas tenho os chapéus Joanino, Palmar e Almar. Tinha empresas em 70 países, com uma organização fantástica, aprendi muito com a ITT. O Nunes da Cunha tinha o condestável. Fazia-se o corte. Esse corte era feito pelas costureiras, pelas gaspedeiras. Nós tínhamos que fazer o desenho de forma que as pessoas chegassem aí abaixo e lessem o desenho e conseguissem fazer a peça. Depois das gaspedeiras terem feito o corte, ia para a montagem. Depois fazemos a colagem, porque pronto, com cola e pomos a mina nas ranhuras, fechamos, fazemos a ditação do ixe. Pregar o sapato na forma. O mais difícil que era trabalhar era quando era com essas barbadeiras grandes, que eram monos grandes. O soleador, que era um aprendiz ou um homem que ia solear. O equipamento eram os boletins e nós calculávamos, eu calculava, era aquilo que tinha que ser sempre precisão. Não é? Depois de estar soleado, levava uma pequena lixa dela e preparava-se a sola. Eram feitas com pregos e, logicamente, que depois eles entortavam e nós éramos miúdos e tínhamos que os voltar a colocar na vertical. Eu já trabalhei com as próprias ponteadeiras, máquinas, mas também era ponteado também à mão.
E eu assisti, não quero dizer que não tenha havido mais alturas mais críticas. Fizeram um disparate. Resolveram acabar com as máquinas de costura. Só que tudo tem um custo, menina. A máquina de costura da Oliva era toda feita em ferro. Uma das nossas áreas importantes que deu o nome, a máquina de costura Oliva, a Oliva era conhecida praticamente mais pelas máquinas de costura. Nós víamos as coisas de uma forma e acreditávamos em projetos que não conseguimos, não é? E os sócios viam de outra forma, não é? Pronto, uma grande parte eram sapateiros, começavam desde pequeninos para sapateiros, mas muitos tentavam fugir tentavam sair da profissão. Eu queria trabalhar noutra coisa, mas em São João da Madeira... Um deles ficou a trabalhar, ou a dada altura introduziu-se na fábrica do meu pai, mas tanto eu como o meu irmão mais velho conseguimos escapar e fugimos de calçado. A melhor oferta de trabalho era mesmo no ramo do calçado. Na primeira ganhava 7 contos. Depois, quando veio a Oliva, então, é que melhorou um bocado a situação dos trabalhadores aqui. De longe é melhor. Na segunda ganhava 14. Coisa muito boa, espetacular, era um prestígio, essas coisas todas. Não, ganhava 12. Que eu conheça, não se encontra empresas que deem os benefícios que deram aos trabalhadores e aos filhos dos trabalhadores. E na Viarco davam-me 16. Como eu era muito refilona na altura, queria mais dinheiro porque... Veio o 25 de Abril, começaram a aparecer as greves, as complicações. Problemas na produção só havia quando havia as greves. Eu só fiz uma greve em toda a vida, foi uma. Às vezes o escritório estava deserto porque eles iam todos para uma manifestação. E não era contra os patrões. Não tenho nada contra as reivindicações, nem contra sindicatos, nem contra... ia dizer contra os políticos, mas esse jeito tenho. Todas as pessoas, todos os jovens que andassem aqui, viessem para aqui, tinham que estudar. Dentro da Oliva, tínhamos determinadas horas para fazer um curso para controlador de qualidade. Eram elas que ensinavam e nós aprendíamos e fazíamos. Nunca se fazia nada sem se perguntar aos mais velhos. Fiz um curso industrial. E portanto, eu tive que aprender em poucos meses, tive que aprender a escrever à máquina. Com um simples toque no Enter, aquilo dá-nos logo o escalamento de todos os moldes e as diferentes diferenças. Eles compraram-me um posto de trabalho que custou 5.000 contos, não foi euros, contos. A Oliva aparece como uma serralharia e depois foi-se desenvolvendo. E desenvolveu-se de tal ordem e com produtos que até então eram muito residuais. Não tem propriamente uma utilidade. Só a plotter custou 3.000 contos, aquilo era americano. São produtos diferentes e as pessoas reconhecem-nos por isso. Cada vez mais temos empresas estrangeiras interessadas nos nossos produtos. A Oliva acabou este fosso da agricultura para a industrialização. Mas eu estudava para um dia inteiro, se eu fosse explicar tudo o que se passou. Tudo! No caso de haver imperfeições, metiam ali e endeitavam. Muito bem, parabéns a todos os intervenientes e muito obrigado. E hoje estamos aqui, professora, no dia em que se comemora em todo o mundo o Dia do Trabalhador. Uma data muito importante, o 1º de maio, que simbolicamente e talvez propositadamente coincide com esta sessão. Força. Bom dia a todos. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Junta, todos os representantes, um imenso gosto de estar aqui e é sentido, como bem sabem, e com um carinho muito especial por todos aqueles que contribuíram para que isto fosse possível e, portanto, essas são sempre as minhas primeiras palavras e, neste caso, mesmo sentidas, e porque, de facto, é uma oportunidade incrível.
Começar pelo Sr. Presidente, levar por diante um projeto destes significa que se está a ver qualquer coisa mais do que aquilo que é o convencional e o habitual. E efetivamente agora trata-se de olhar para todos estes testemunhos fazendo parte do nosso arquivo histórico, não é? Quer dizer, já não são só memórias que se contam, não. Este exercício de as patrimonializar, de as tratar desta maneira, significa que elas ficam de forma duradoura para todos aprendermos com elas e refletirmos sobre tudo isto. Eu não queria amassar-vos muito, mas gostava de partilhar algumas coisas. Primeiro, este projeto insere-se de facto neste programa Memória para Todos, que tem tido desde 2009, esta preocupação de recolher as memórias das pessoas, dos nossos mais velhos, dos nossos mais importantes, de tanta coisa que pode ser contada, que não está escrita e que de outra forma a vamos perder. Eu tenho tido o privilégio de coordenar uma equipa que é incrível, isto é, somos vários coordenadores, e aliás 2 deles estão lá em cima, e se não estivessem lá em cima isto não estava a acontecer, o Filipe Silva e a Inês Castanho, e é uma equipa que tem efetivamente permitido conduzir este trabalho, e foi também um deles, o Pedro Lucas, que teve ainda nos últimos dias aqui um esforço muito grande para fazermos este vídeo, para partilharmos e devolvermos a todos vós aquilo que é vosso. Isto não é nosso, isto agora é vosso. Esta equipa, o que nós fazemos é no fundo, ter este privilégio de aprender com todos. Eu digo muitas vezes, lá em cima já sabem o que é que eu vou dizer, que isto é um projeto de afetos, é um programa de confianças, é um programa de afetos e, sobretudo, é um programa que respeita muito o conhecimento, o saber, a forma como ele tem que ser transmitido e aquilo que tem a ver com esta nossa efetiva memória. Acreditem que a recolha destas memórias aqui em São João da Madeira foi para nós muito especial, a todos os níveis. Em primeiro lugar, pelo enquadramento que tivemos. E uma palavra muito especial para toda a equipa, em particular está aqui a Alexandra Alves, mas o Sr. Presidente envolveu-se nisto diretamente, devo dizer-vos, mas a Alexandra Alves, a Mariana e tantos outros que colaboraram neste projeto e que colocaram-se totalmente à disposição para chegarmos a vós e todos vós que chegaram a outros e que nos, no fundo, proporcionaram este trabalho que é quase como as cerejas, não é? Como esta contaminação de que todos temos mais para acrescentar. A consigna do nosso programa é essa, faça história partilhando a sua. Eu acho que depois destes testemunhos ficámos todos a perceber muito claramente que a história de cada um de nós ou de cada um de vós é muito importante para conhecermos o que aconteceu e o que tem acontecido em São João da Madeira. Não encontramos nos papéis, não encontramos numa só memória, precisamos de todos, precisamos que de todas estas peças se encaixem neste puzzle gigante que eu também, como cientista, como cidadã, como historiadora, quero perceber. E tenho tido a sorte de conseguir percebê-lo melhor. Viram também o entusiasmo desta equipa de jovens, são muitos. Nós, quando vamos para estes projetos dos Dias da Memória, precisamos de muitas pessoas e ele tem este efeito também sedutor, porque há a compreensão de que isto é muito importante. Não, são coisas preciosas. Se nós não cuidarmos delas, elas vão desaparecer e viram os mais jovens, são jovens alunos, em muitos casos, que nos ajudam sistematicamente, de forma voluntária, a recolher estas memórias. E, portanto, antes de mais, um agradecimento para todos aqueles que têm permitido que isto aconteça, quer na equipa do Memória para Todos, este portal que tem sido feito, ele está em permanente renovação e agora com uma ambição grande, com muitas possibilidades, feito com o Fernando Cabral e os sistemas do futuro, e que mostra uma coisa: isto é um projeto de todos nós, para todos nós. Memória para Todos não é um nome por acaso, é porque ele significa que nós estamos a recolher isto para devolver às pessoas, para que todos nós possamos também ter uma consciência mais alargada da importância e da contribuição de cada um de nós e de cada um de vós em temas tão distintos como o trabalho. E hoje é o 1º de Maio, não há forma mais bonita do que ter provocado esta apresentação no dia 1º de Maio, muito obrigada, porque de facto é um elogio ao trabalho, um elogio às pessoas e à sua atividade. Mas os projetos do programa Memória para Todos são imensos e vão desde tópicos da ópera, do contrabando, da sustentabilidade, à indústria, à revolução, à sedes, e o que estamos a fazer é recolher tudo isso de facto como se fossem joias únicas. E o que está a acontecer, e há pouco o Filipe estava ali a mostrar, nós, para cada um de nós, cada uma das vossas entrevistas é um objeto de trabalho que não imaginam. Todas as vossas palavras são
olhadas, ouvidas, trabalhadas por nós, são classificadas porque precisamente o Sr. Presidente há pouco dizia, trata-se de patrimonializar isto. Não é ouvir as histórias e pôr lá, como muitas autarquias têm feito e muitas entidades, ainda bem que têm feito. Não é? A nossa preocupação é só mais exigente. É que se nós não cuidarmos destas memórias e destas recolhas, com essa atenção, elas vão se perder e ficamos aqui com centenas de horas que ninguém vai ouvir. E por isso o que nós fazemos é isto. Reparem, esta entrevista do Manuel de Oliveira Pinho, mas de todos os que nos cederam estas entrevistas, são classificadas segundo a segundo. Esta equipa é uma equipa de luxo, mas eu sou uma privilegiada, eu sei isso muito bem. E, portanto, cada uma destas entrevistas é classificada segundo a segundo. Os documentos que nos mostram, obrigada por mostrarem, por partilharem connosco, os objetos, aquilo que nos explicam, é tudo trabalhado. Para quê? Para que daqui a uns tempos nós possamos clicar ali em trabalhadores, instrumentos de trabalho, calçado, e vamos efetivamente encontrar as coisas. Porque senão são horas que ninguém vai ouvir. E, portanto, todo este trabalho de classificação é absolutamente vital, sobretudo nos dias que correm. Primeiro, porque as vossas memórias, os vossos testemunhos não estão escritos, consagrados noutras plataformas. Segundo, porque neste mundo que nós vivemos hoje, com muitas vantagens desta realidade digital, as coisas têm uma tendência enorme para desaparecer. E a responsabilidade aqui, e é muita, acreditem que nós fazemos isto sem apoios, o programa, como programa Memória para Todos, vive nas nossas unidades de investigação, sem ter nenhum apoio em particular. Nós não temos, aliás, nenhum arquivo de história oral em Portugal, temos que trabalhar para o ter. E o que acontece aqui é que nós agora assumimos a responsabilidade de cuidar destes materiais digitais, destas fotografias, destas testemunhas. Não é fácil, é muito exigente, às vezes é mais difícil cuidar destes materiais digitais do que cuidar dos nossos papéis. E a verdade é que os senhores trouxeram-nos muitas fotografias em papel, muitos documentos com os quais nós estamos a aprender muitíssimo, mas daqui a uns anos, se calhar, os nossos filhos e os nossos netos não vão trazer as fotografias digitais que vão perder no computador. Portanto, isto é uma enorme preocupação relativamente ao nosso património e para um espaço como São João da Madeira, perder esta história da indústria não pode ser. Não pode ser. Portanto, muito obrigada. O desafio agora do Centro das Memórias em transformar isto num espaço para nós visitarmos e guardar tudo isto é um salto em frente estupendo, estupendo. Quem me dera que tivéssemos mais iniciativas dessas no nosso país. Mas se calhar faz sentido que assim seja. Enfim, temos tido muitas conversas, eu não sei o que é que os senhores fazem em São João da Madeira, mas a verdade é que há 1 século e meio que São João da Madeira resolveu afirmar-se no plano da indústria portuguesa. E aquilo que nós vemos hoje, vimos lamentar que a oliva desapareceu, percebemos a importância da chapelaria, dos sapatos, dos lápis, de tantas atividades em São João da Madeira, mas eu faço história da indústria há muitos anos e uma das coisas que nós olhamos é, de repente, olhamos para São João da Madeira e pensamos, mas o que é que estes senhores fizeram, não é? Para, de repente, São João da Madeira ser quase uma capital da indústria. O Filipe está a mostrar uma coisa fantástica, não sei se estão a ver, que tudo isto está online e cada coisinha que nós clicamos as pessoas vão parar aqui ao mapa. E, portanto, vamos outra vez colocar São João da Madeira no mapa agora, também através destes mecanismos, porque, de repente, as memórias do Sr. Joaquim Alves não vão só ser conhecidas aqui, vão para o mundo inteiro, ok? E está tudo georreferenciado, está tudo a dizer isto, tem a ver com São João da Madeira. E, de repente, São João da Madeira, de facto, há 1 século e meio a esta parte, começa a criar aqui uma dinâmica de industrialização. Hoje em dia, parece que é fácil, não é? Parece que isto tudo nasceu. Os senhores sofreram um trabalho incrível quando eram jovens, quando eram crianças, quando eram miúdos, mulheres, crianças que sofreram tanto nestes contextos. Agora vemos isto. A vida não continua a não ser fácil para a Viarco, para tantas empresas que continuam na luta todos os dias. Mas o que se fez nos últimos 150 anos aqui é notável a nível nacional. E eu só queria referir 2 ou 3 exemplos. Primeiro, quando nós há 1 século e meio olhamos para o nosso país, percebemos que não há praticamente indústria. Não há praticamente indústria. Okay? O país andou aqui mais de 1 século a discutir se queria fazer industrialização, se não queria fazer industrialização, e quando o mundo inteiro se estava a industrializar e a fazer a revolução industrial, no nosso país ainda discutimos que se calhar não. Okay? E, portanto, paulatinamente, e sobretudo com o início da indústria da chapelaria, começa-se aqui a criar esta dinâmica que tem muito a ver com o temperamento e com a forma como lidaram com isto e foram combinando. Muitos de vós contam aqui, não é,
como efetivamente o avô, o bisavô estava no chapéu, estava no sapato e, sobretudo, começou a desenvolver atividades de complementaridade, ligando muitas vezes a questão da atividade agrícola e industrial, mas depois dentro da chapelaria, procurando atividades complementares. Foi assim que nasceram a maior parte das indústrias em São João da Madeira. E é esta dinâmica que é extraordinariamente interessante, porque de repente precisa de alguma complementaridade, faz parte do chapéu em casa, mas investe na metalúrgica, investe nos colchões, investe nos sapatos, investe na Viarco, investe numa série de coisas, e isto parece que se contamina e que se vão criando aqui realidades que de repente ficam protagonistas de uma história da indústria a nível nacional. Aliás, aos meus alunos eu muitas vezes digo, quer dizer, nós temos um país onde praticamente não existe indústria, depois temos ali umas concentrações nos finais do século XIX, princípio do século XX, ali no redor do Porto, no redor de Lisboa, na margem sul, depois temos umas ilhas que aparecem aqui, Marinha Grande, Leiria e São João da Madeira. Bom, de repente os senhores são persistentes e São João da Madeira continua de facto a ser capital de muita coisa e é hoje, como sabemos, líder mundial em algumas das suas atividades e tem um protagonismo muito grande. E um protagonismo que tem que se perceber com esta história e que nós só conseguimos perceber quando vamos somando as pecinhas todas que nos vão contando. E temos aqui muitas áreas onde a história está por contar e onde não temos outras fontes. Bom, 2 ou 3 tópicos a esse nível. Uma das realidades interessantíssima, e falou-se aqui muito na oliva, aos tubos de ferro, algumas delas. Todos nós temos consciência que o nosso país até ao 25 de Abril não só não celebrou o 1º de Maio, como tinha uma coisa que se chamava condicionamento industrial. A vossa resiliência para superar isto foi ainda maior, está bem? Porque só podiam criar indústrias ou mudar a produção das indústrias existentes quem tinha autorização do Estado. De cima para baixo, com uma organização corporativa que era de pirâmide, comandada pelo Estado e com um condicionamento industrial que era definido administrativamente e por alguns técnicos que normalmente estavam sentados ali no Terreiro do Paço. E quando apareciam, e para terem noção, mesmo durante a década de 50, quando os americanos estavam a mandar as bombas nucleares e o homem para a Lua, nós em Portugal, que não tínhamos praticamente indústria, tínhamos que submeter esses pedidos para terem uma noção, nestes anos incríveis, 50, 60, com a Europa toda a crescer e nós também crescemos, em Portugal muito mais que metade dos pedidos de criar novas indústrias ou de as alterar foi pura e simplesmente chumbado. Como nós sabemos, havia muitos outros que não eram. E claro que isto era a forma também de garantir aqui um protecionismo interno e, portanto, os que estavam instalados em algumas indústrias estavam instalados e pronto, não podia haver mais. Não é? Porque não havia propriamente possibilidade de haver aqui concorrência. São João da Madeira também foi excepcional a esse nível. Foi um dos casos que, durante o Estado Novo, teve um dos processos de concentração industrial comandado pelo Estado, o único, aliás, bem sucedido, que tem a ver com a cortadoria do pelo, que, como muitos sabem, nasce da obrigatoriedade do Estado a dizer: vocês são todos pequeninos, isto não tem interesse nenhum, faz favor, concentram-se todos numa só cortadoria. Doeu a muitos, para outros foram outras oportunidades e tudo isto foi gerando outras dinâmicas. Ou seja, fazer esta indústria em São João da Madeira, quando ela começa realmente a crescer nos anos 50, 60, foi mesmo difícil. Foi difícil vencer um país que não queria ainda industrializar-se à força, que não tinha formação, não tinha competências. Não se esqueçam que o nosso país tem mais de metade de gente analfabeta até muito tarde, sem formação, sem nada. Okay? Fazer tudo isso sem ter essa dinâmica de inovação, de estímulo, de formação, de reconhecimento da indústria, foi difícil. E aquelas que vingaram, para além das tradicionais, e essa é outra conversa, as indústrias tradicionais, hoje em dia espero que todos saibamos dizer com a boca cheia tradicionais, porque hoje as indústrias tradicionais no nosso país, como os têxteis, o calçado, os moldes, são indústrias que dão cartas na sua inovação, o que é incrível, não é? Mas foi no meio disto que outras indústrias conseguiram afirmar-se, os tubos de ferro, a oliva, e sabem que estas tiveram que estar não sei quantos anos à espera que lhes fosse concedida a autorização e depois não sei quantos anos à espera de conseguirem efetivamente implantar-se. E, portanto, hoje em dia a vida é difícil, mas naquele tempo não era fácil
querer inovar e querer fazer indústria. Era mesmo complicado. Bom, São João da Madeira foi crescendo brutalmente. Há muita coisa que temos para contar. Alguns dos investigadores que vocês viram ali estão a tentar fazer e estão a aprender imenso com os vossos testemunhos. Obrigada outra vez, eu não me cansarei de dizer obrigada. Sabemos, não está quase nada escrito no nosso país sobre o trabalho infantil. Quantos já girou nas vossas cabeças quando eu disse trabalho infantil? Quantos começaram a trabalhar com 5, 6, 7, 8 anos? Com que condições? Fechaditos em casa, muitas vezes, a tratar do pelo, a cortar peles ou a fazer outras coisas, na sapataria, no sapato. Entraram nas fábricas. Quais direitos? As mulheres, o que sofreram aqui as mulheres, as unhas negras, tudo quanto se sofreu neste território. Uma história calada? Não. Desculpem, eu farei tudo para que essa história não seja calada. Mas não imaginam como nós precisamos de vossa ajuda. Pelo menos uma das pessoas que aqui está a fazer um trabalho sobre a mão de obra das mulheres, o trabalho das mulheres, o que fizeram as mulheres, o que têm feito as mulheres no nosso país. Onde é que isso está contado? Isso não surge, está calado, não existe. O trabalho infantil, precisamos de o contar. Há muitos, recebemos muitas memórias. Não é? E depois a iniciativa também do empreendedorismo, e essa é uma coisa engraçada. Aqui muitos trabalhadores fizeram-se patrões, que é uma coisa muito gira, muito interessante. Muitos pequenos operários, muitos pequenos trabalhadores fizeram-se patrões. E ao fazer-se patrões fizeram-nos com sentido também de coesão social, de solidariedade social, de responsabilidade. E são hoje patrões de empresas mais ou menos dimensionadas, mas que fazem de São João da Madeira aquilo que é. Claro que houve muitos conflitos, claro que houve muitas tensões. O 25 de Abril foi uma lufada de ar fresco para muitos. Temos testemunhos sobre o 25 de Abril que são incríveis, mas claro que também trouxe greves, também trouxe confusões, também trouxe complicações. Claro que sim. Acho que já temos 40 anos, quase 50 anos de distância, em que também percebemos que temos um país muito mais justo, com muito mais reconhecimento. E de repente agora também, quantas vezes foi aqui dito, o Sr. Presidente disse várias, mas viram nos testemunhos o que está ali? Foi o vosso saber, aquilo que também não é convencional, não é? Que foi contado. Elas ensinavam-nos, dizia ali também uma senhora. A gente entrava e ensinavam-nos. Os mais velhos ensinavam os mais novos. Mas havia os cursos industriais, havia a formação. Hoje há uma grande preocupação com isso, não é? Na altura, mas ainda continuamos. Estes saberes tradicionais, e quero fazer agora uma referência a outra dinâmica e outra realidade de São João da Madeira, são hoje absolutamente fundamentais na indústria, na agricultura, no trabalho da terra, em tantas outras coisas. Precisamos desses saberes que são também parte do nosso conhecimento. E se há uma coisa que nós ficamos felizes com este projeto, e temos aí testemunhos incríveis deste projeto e de tantos outros, dos avós e dos netos e dos filhos, é o reconhecimento dos mais novos desse conhecimento, não só na indústria, mas em tantas outras realidades. E o reconhecimento da importância dos avós, dos mais velhos. É preciso contar aos mais pequenos, eles têm que perceber, eles têm que conhecer, eles têm que compreender que para nós enfrentarmos este mundo, temos que perceber o que os mais velhos nos têm para ensinar e que nos podem ajudar a ir para a frente. E este, por isso, é um projeto muito intergeracional. Oxalá as escolas possam participar dele. Oxalá as escolas levem para casa o pedido de, junto dos pais e dos avós, recolherem também testemunhos. Eles têm que ser ensinados. É a nossa responsabilidade também ensinar os mais novos, e este projeto tem a ver com isso. E vocês têm aqui outra coisa especial. Eu não percebo o que é que fazem aqui. Tem não só um investimento muito precoce na questão da museologia e do Museu da Chapelaria e destes museus todos, têm a noção de que isto não existe em muitos sítios do nosso território, nem com esta dinâmica, nem com esta preocupação. Para já é raro ligar a questão da cultura à atividade industrial e ao trabalho. E segundo, é muito raro dar recursos, apoios, formação, competências ligados a estes espaços culturais. Nós sem cultura também não vamos a lado nenhum. Podemos achar que sim, mas com dificuldade. E vocês têm isso, têm os museus. E os museus têm funcionado aqui também como perpetuação dessa memória. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para ajudar, e agora vamos ter o Centro da Memória, faremos. Mas há outra coisa que conseguiram, e ficou aqui espelhado também, é que isto agora é um espaço de interesse muito mais amplo do que aqui o território. E
Não sei se têm a noção de que São João da Madeira e a iniciativa que tem sido desenvolvida em torno do turismo industrial é também singular no nosso país. Isto faz-se com pessoas, faz-se com este presidente, faz-se ali com o Dr. Alexandre Alves, faz-se com estas pessoas que de repente perceberam, uau, nós temos que mostrar isto, e isto tem formas importantes de ser feito. E São João da Madeira, e aquilo que aqui está feito em termos de turismo industrial, é reconhecido por todos a nível nacional. Portanto, é mais parabéns. E de facto, as coisas depois, quando começam a acontecer bem, tudo ajuda, não é? Com este espírito também de ligação. O saber, os mais velhos, nós temos um projeto que se chama Os Maiores das Avenidas, porque de facto temos aqui um grande reconhecimento por estes mais velhos, porque são muito importantes para nós e, portanto, obrigada por nos terem ouvido e partilhado connosco tudo isso. E agora uma nota para o presente e para o futuro. São João da Madeira está agora a enfrentar vários desafios, tal como o país, tal como a Europa, tal como o mundo. Agora já todos percebemos, e sobretudo depois da crise de 2008-2009, que temos que fazer aqui umas conciliações e que a indústria é importante. Passámos todos também por isso, a indústria, essa coisa suja, que não interessa nada, a mulher é ser feita no Oriente. Não. Já percebemos todos a importância que tem para a Europa e para o país termos um contexto e um tecido industrial robusto e inovador. Ele precisa de conhecimento, precisa de pessoas formadas, precisa de pessoas licenciadas, precisa de pessoas com experiência. A aposta na formação dos nossos jovens é absolutamente determinante. Hoje não conseguimos ir mais longe porque as exigências são também maiores, nas competências digitais, em tantas outras coisas. É uma aposta que tem que acontecer no nosso país e que se nota em São João da Madeira. Há outra aposta e outro desafio que, não sendo a crise de 2008-2009 a deixar de forma tão evidente, a vivemos hoje também com esta pandemia. Como nós queríamos o afeto de muito mais gente aqui nesta sala, com os miúdos, os netos ouvirem estes testemunhos dos avós, não é possível. Vamos resistir, vamos superar tudo isto. Mas temos que o fazer com consciência e fazendo agora uma transição no sentido da sustentabilidade que nós também já começamos a ver aqui em algumas indústrias em São João da Madeira. Quer como município, no compromisso de uma energia sustentável, descarbonização, etc., mas a nível de cada indústria no sentido da sustentabilidade. Já percebemos que ou estamos solidários com o planeta que habitamos, ou ele efetivamente tem sofrido tudo quanto lhe temos infligido, mas olhamos de uma vez por todas para a nossa natureza, para o nosso planeta e para esta necessidade de conciliação entre todos os que temos que o viver em circunstâncias adequadas, ou então sujeitamos, evidentemente, a ter muito mais momentos dramáticos como este da pandemia e outros que efetivamente nos vão afligir. E por isso, esta indústria de São João da Madeira está também a tentar fazer um esforço muito grande no sentido de se tornar mais responsável ambientalmente, mais sustentável e, uma vez mais, tem que ser o esforço individual de cada um de nós. Não basta pensar que são só os políticos, que são só os empresários, não. É cada um de nós que efetivamente tem a responsabilidade de ter aqui uma garrafa de vidro e não uma garrafa de plástico e de deitar a máscara no sítio certo. E por isso, agora vamos aprender também com São João da Madeira estes desafios para o futuro. Bom, eu termino agradecendo, agradecendo-vos, obrigada, porque como cidadã, como investigadora, como professora, a minha equipa é incrível, sei que eles também sentem isto com grande sensibilidade e agora é olhar porque espero que esta recolha de memórias seja só o princípio. Porque temos muito mais recolhas para fazer e agora cada um de vós vai pensar, eu não disse isto, conheço aquele que não disse aquilo, não falaram daquele outro. Portanto, agora só precisam é de dizer aqui ao Sr. Presidente que queremos mais dias da memória, queremos ter aquele centro de memórias com mais testemunhos e muito obrigada a todos e tudo que nós pudermos ajudar por esta Little Manchester, como se falou, faremos com certeza com imenso gosto. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Isto fica tudo online, o que não estiver bem dizem que nós corrigimos. Muito bem, obrigado, professora Fernanda Rolo. Foi de facto muito emocionante assistir a estes testemunhos
E a história é profundamente dinâmica e surpreendente. E temos testemunhado, nos últimos dias em São João da Madeira, algo extraordinário. Na Sala dos Fornos da Oliva, a sala onde se galvanizavam as banheiras, é assim que se diz, não é? Galvanizavam as banheiras. Hoje, essa sala, portanto, onde se forjou, através do trabalho, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, essa sala é hoje o nosso centro de vacinação. Boa. E, portanto, é ali que a nossa população, toda a nossa população, vai passar por aquela sala. Eu assisti, quando vacinamos as pessoas acima de 80 anos, estive lá quase todos os dias a acompanhar o processo e vi algumas pessoas a chorar por se recordarem de ter trabalhado naquela sala. E, portanto, surpreendentemente, nós temos agora aqui também um processo de ativação de memória que é gerado pela Covid, porque todos os sanjoanenses, e muitos que não são de São João da Madeira, de Santa Maria da Feira, de Oliveira das Meias e de Valdecambra, enfim, muitos têm tido esse contacto com a sua memória industrial na Oliva, o que não deixa de ser também muito significativo neste momento. E, portanto, a indústria também está agora a colaborar desta forma no nosso processo de vacinação. Eu queria mais uma vez agradecer a todos, convidar-vos a visitarem o site, a analisar os vossos depoimentos e, como disse a senhora professora, se sentirem que algo ficou por dizer, por favor, contactem-nos. Contactem a equipa diretamente da Memória para Todos, contactem a nossa unidade de turismo ou a Câmara Municipal, por qualquer via, para que possamos continuar a construir a nossa história coletiva. Agradeço também a Alexandra Alves e toda a equipa do turismo pelo empenho que colocaram neste projeto, pela paixão que colocam também neste projeto. E, como disse, o futuro está aí e no dia 10 de maio vamos ficar a saber uma coisa muito importante: como ficará o nosso Centro de Memória da Indústria. Como disse a professora Fernanda Rolo, não podemos parar, temos que fazer a história dos aspectos que falou, muito importantes, do trabalho infantil, do trabalho feminino, das lutas operárias, da resiliência dos trabalhadores face às más condições de trabalho que muitos tinham. Esse é um desafio e eu acho que, antes de ser um desafio, é um dever que temos. É um dever que temos para com os nossos antepassados e um dever para com aqueles que nos vão suceder. Porque sem conhecimento da história e da cultura, de facto, nós não somos nada. Um abraço a todos, muito obrigado, obrigado por terem vindo e espero que gostem de ver o vosso depoimento que está também na PEN que vos entregamos. Muito obrigado a todos.